Dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem o final de semana aí. Como é que vocês estão? Bom dia, Prazer. Juninho. Joia? Bom Joia. dia. Bom, compartilhar com vocês hoje uma mensagem aqui para a gente começar bem nossa semana. Sabe, Deus tem falado comigo sobre essa mensagem há alguns dias já. Tenho feito no meu devocional na igreja que a gente tem um plano de leitura da Bíblia toda, né? E a gente está no livro de Jó. E lá no capítulo 28, ele fala sobre sabedoria, né? E isso hoje era o que eu queria compartilhar com vocês, sobre o que é a sabedoria, sobre qual o valor da sabedoria. Sabe, talvez por uma vida toda eu busquei entender o que de fato era a sabedoria. Sabe, eu achava que sabedoria era algo tão complexo, era algo tão difícil de ser desvendado, de ser adquirido. Talvez pensasse que a sabedoria precisasse de horas e horas de estudo, de dedicação. Mas sabe, a sabedoria é mais simples do que a gente imagina. É algo tão simples, que talvez a gente não dá o devido valor para isso. Talvez a gente não enxergue isso e não reconheça. Eu quero ler isso assim, e Deus falou muito comigo sobre essa passagem. Ela está no livro de Jó 28, começa no versículo 12. E eu vou ler aqui para gente. O valor da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra sabedoria com ouro fino, e ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal, e o preço da sabedoria é maior do que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. Ele é quem sabe o lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, e ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando Deus determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Eu vou ler de novo essa parte. Ó. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Sabe, eu li essa passagem aqui e eu fiquei refletindo. Meu Deus, a sabedoria para Deus é o temor a Ele. E sabe, quando eu começo a olhar para a minha vida, eu vejo o quanto o temor a Deus nos traz sabedoria, sabe? Quando a gente vive uma vida com temor a Ele, sabendo que tudo que a gente faz, Ele nos vê, Ele vê a intenção de cada uma das nossas atitudes, de cada um dos nossos comportamentos. Sabe, eu me lembro que quando eu era uma criança, assim, ainda, e eu temia os meus avós, sabe? Eu temia porque eu respeitava, isso me protegia. Isso evitava que, talvez, sei lá, eu ficasse na rua até mais tarde e mesmo eu queria fazer algo e aí meus avós me chamavam, não vou, tenho que obedecer eles ali. Hoje eu vejo o quanto isso nos protege, sabe? Porque talvez se eu ficasse e fizesse somente aquilo que eu quisesse, aquilo me levaria para lugares ruins,
para comportamentos ruins, para amizades ruins, e foi isso que realmente acontece. Eu vejo que quando eu perdi o temor dos meus avós, quando eu, sei lá, fiz uma idade, 18 anos, e falei, agora eu faço as coisas do meu jeito, agora ninguém manda mais em mim, agora eu sou o dono do meu nariz. Isso me levou para lugares de perdição. Isso me levou para lugares ruins. Isso me fez me envolver com coisas ruins. Me levou para ambientes podres, sabe? Quando a gente traz isso para nossa vida com Deus, sabe? Eu vou viver uma vida com temor a Deus. E o temor, ele significa respeito. Ele significa a lembrança de que, "Ei, mas Deus está vendo isso que eu estou fazendo, eu não posso fazer isso." Isso nos protege, sabe? Isso não nos aprisiona. Isso nos liberta, na verdade. Porque quando você acha que você é livre para fazer aquilo que você quer, você constrói as suas próprias prisões. Prisões de vícios, prisões de falta de verdade, sabe? Prisões de mentiras que você vai construindo para você. E quando você olha para isso, você fala: Meu Deus, essa é a verdadeira sabedoria. É uma vida de temor ao Senhor. É uma vida onde eu não faço mais aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que Deus determina que eu devo fazer. Sabe, isso vai construindo algo para as nossas vidas que nos protege de cair em lugares que a sabedoria jamais permitiria que a gente caísse. Sabe, talvez a gente se ache inteligente, com capacidade intelectual absurda. E isso é importante, realmente. A gente estudar, a gente construir, a gente aprender. Mas o valor que a sabedoria tem, nada pode ser comprado. E ela é muito simples. Tem uma vida de temor ao Senhor. Tem uma vida onde tudo que você vai fazer, sabe? Eu tenho vivido isso de algumas maneiras nesses últimos dias, assim, absurdas. E o Espírito Santo, ele examina o meu coração, sabe? E quando eu vou ter alguma atitude, algum comportamento, ou alguma fala, eu falo assim: nossa, talvez Deus não se agrade disso que eu tenho feito. Isso traz um algo dentro do nosso coração, sabe? De transformação mesmo, de zelo, de excelência para tudo aquilo que a gente vai fazer. Sabe, às vezes é tão difícil fazer aquilo que Deus manda, mas ao mesmo tempo isso é tão prazeroso, sabe? É um privilégio muito grande vir aqui falar do amor de Deus para cada um de vocês e compartilhar de fato uma verdade que Deus tem construído na minha vida. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não pode ter uma vida de hipocrisias, sabe? De declarar algo com a minha boca, mas viver algo diferente no meu secreto, no meu íntimo, no meu dia a dia, sabe? E essa responsabilidade, ela nos estica, sabe? Tem dias em que talvez eu esteja triste, e tem dias que talvez, sei lá, a gente pense, Senhor, eu não sou digno de falar do teu amor, mas quando eu tenho uma vida de temor a Deus, e eu sei de onde ele me tirou, e eu sei tudo que ele fez na minha vida, eu faço isso porque é minha responsabilidade. É para isso que ele te chama. Uma vida de temor. Esse, a verdadeira sabedoria é uma vida de temor a Deus, sabe? Quando você teme a Deus, ele é o seu paraquedas reserva para tudo aquilo que você vai fazer. Sabe, quando a gente casa, a gente fala assim: eu amo minha esposa e por amor a ela, mas sabe, às vezes naquele dia de estresse, de dificuldade, as suas emoções elas podem te trair. As suas emoções elas podem, com um momento de raiva, mas a vida de temor a Deus é o seu paraquedas reserva, para que você não haja mais nas suas emoções. Não, eu temo a Deus. Sabe, eu vejo o quanto se eu tivesse temor a Deus lá atrás na minha vida, quanto isso teria me protegido e o quanto isso teria evitado que eu caísse em lugares, em armadilhas do inimigo. Quando eu vivo uma vida de temor a Deus, essa vida me protege, esse temor me protege, sabe? Ele me, ele me protege para que eu não haja mais nas minhas emoções, mas eu haja de uma maneira racional, temendo a Deus. Sabe, a minha oração de alguns dias para cá ela tem sido: Deus, derrama o seu temor sobre a minha vida.
Derrama o seu temor sobre os meus pensamentos. Derrama o seu temor sobre o meu coração. Tenho falado isso com os meus filhos. Sabe, filhos, todas as vezes que vocês tiverem temor a Deus, isso vai evitar que vocês caiam em lugares onde as suas emoções te traem, onde as situações e as circunstâncias da vida nos levam. Mas quando eu temo ao Senhor, isso não permite mais que eu caia nesse lugar. Então, o que é a sabedoria? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Se você trouxer isso para a sua vida, trouxer isso para os seus dias, você vai ver o quanto isso evita que você caia em lugares perigosos, em armadilhas dos seus pensamentos e das suas emoções. E olha o que ele diz assim, ó: afastar-se do mal é o entendimento. Significa que quando você se afasta do mal, você realmente entendeu aquilo que Deus quer para sua vida. Então, que a gente possa começar a nossa semana adquirindo sabedoria, adquirindo o temor do Senhor, adquirindo um zelo para tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. E que a gente possa viver isso de uma maneira intencional, sabe? Traga isso de uma maneira racional para sua mente. Deus, eu quero ser um filho temente a ti. Eu quero ser um filho que obedece ao Senhor. Assim como na sua infância, talvez um dia você teve medo de apanhar dos seus pais, teve medo que a chinela ia cantar lá naquele momento e você, ei, eu preciso obedecer. Eu não posso fazer isso porque o meu pai vai saber e ele vai me pegar. Com Deus, seja assim também. Que tenha temor sobre Deus. Sabe, hoje a nossa geração que ela menos tem é uma vida de temor. Os filhos que não temem mais os pais, filhos que não temem mais a Deus, sabe? Nós perdemos o temor. E quando a gente perde o temor, a gente acha que é autossuficiente para fazer aquilo que bem entende. Que Deus derrame temor sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Amém? Eu vou orar aqui para a gente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo, Pai, pelo seu temor ser derramado sobre a nossa vida. Pai, enche o nosso coração de temor a Ti, Pai. Enche o nosso coração da verdadeira sabedoria, Pai dos céus. A sabedoria que não nos permite vacilar, Pai. A sabedoria, Senhor, que vai nos alertar em todos os momentos, Pai, onde formos agir pelas nossas emoções, onde formos agir pelas circunstâncias. Sabe, Pai, tira e transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, Pai, com a sua sabedoria dos céus, Pai. Enche-nos, Senhor, de sabedoria. Enche-nos, Senhor, de conhecimento, Senhor, do seu amor. Sabe, Jesus, traz a realidade do céu sobre a nossa vida, Pai. Enche, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Sabe que todas as vezes que formos ter uma atitude, que o seu Espírito Santo examine nosso coração, nos constranja e nos direcione aquilo que realmente devemos fazer, Pai. Sabe, Jesus, nós não queremos mais uma vida confortável. Nós não queremos, Jesus, uma vida que seja da nossa maneira. Nós abrimos mão, Pai, para viver a sua verdadeira sabedoria, Pai. O temor à sua vontade, o temor aos seus mandamentos, o temor à sua direção, Pai. Sabe, Jesus, nós queremos ser filhos zelosos, Pai, que cumprem o chamado do Senhor aqui na terra, Pai. Que nós possamos assumir as nossas responsabilidades com o zelo, mas com o temor que vem dos céus, Pai. Alcança cada coração aflito agora, Pai. Cada coração que talvez não saiba qual atitude, qual a decisão que deve tomar, mas quando se enche do temor da sua presença, Pai, quando se enche do temor da sua palavra, nós sabemos para onde devemos ir. Nós aprendemos o que devemos fazer, Pai, porque o Senhor nos enche de sabedoria, e a sabedoria dos céus que nós queremos adquirir, Pai. Jesus, eu declaro uma semana abençoada sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu declaro uma vida cheia da sua presença, Pai. Eu declaro, Senhor, uma semana cheia da sua sabedoria. Eu declaro, Senhor, filhos cheios do seu temor, Pai, para que possam cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos aprender a cada dia mais da sua presença. Obrigado pela revelação do seu Espírito que tem trazido a cada dia uma nova palavra sobre cada um de nós, Pai. Obrigado por essa sala. Obrigado por essas pessoas, Pai. Senhor, enche a vida do Monteiro, do Mateus, do Marquinhos, do Kaká e de cada uma das pessoas que está
aqui de temor da sua presença, de temor e zelo do Senhor, Pai, de sabedoria dos céus, Pai, para que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tamo junto, galera. Bora. Amém.